já não dá mais para ficar sem a internet, né? A gente fala do assunto já convidando a pessoa a se conectar, né, Jorge? E se hoje está assim, o futuro ainda é muito mais promissor, muitas coisas vão acontecer. Já estava lendo matéria, falando de programação de fogão, de internet das coisas, tudo conectado, carro. Então, é impossível hoje ficar sem essa conexão, não é verdade? Sim, com certeza. E ainda como estava falando na incoerência, né? Você precisa falar de um tema cujo você até sobrevive desse mesmo tema. Mas as coisas tendem a se conectar cada vez mais. E o que precisa ser feito, que é algo que a gente já vem discutindo, é preciso ter regras e respeitar as regras. E precisa ter o equilíbrio das coisas, né? Nem tanto o muito acesso e nem tanto o não acessar. Mas qual é o problema hoje que se expõe e que precisa ser discutido também? As pessoas precisam ser educadas. E houve uma lacuna entre a escola e aqueles que nasceram no meio. Então, eles começaram a usar o meio antes de ir por uma educação escolar. E os pais não têm o conhecimento para poder ensinar. Eles aprenderam fora. Então, hoje nós precisamos retomar e tratar o tema sobre esse foco, né? A educação do como utilizar. É verdade, porque a cada vez mais essas crianças de 2, 3 anos, né, você já vê já consegue jogar joguinhos, né? Eu fico impressionada, às vezes, quando eu vejo uma criança de 2 aninhos já, né, mexendo com coisa que às vezes nem eu Ontem mesmo teve o lançamento nos Estados Unidos de uma cadeirinha que fica com o iPad assim, a criança já pode brincar ali, não sabe nem andar, mas já... É incrível, eu sei que o Jorge vai morrer de vergonha agora, né, porque ele fica atrás de mim. Mas a minha filha de 5 anos sabe mexer em coisas que eu não sei mexer. Então, assim, é realmente isso que ele está falando, né? As crianças já nasceram nessa era, né, de conseguir trabalhar, enfim, e a gente está tentando acompanhar, né? Mas esse conectar, a gente está falando de conectar, mas o excesso disso pode atrapalhar a qualidade de vida, não é isso? Exatamente, você está falando, eu estou com meu celular aqui, ó. Eu mandei, na hora que eu estava indo para cá, falei, ó, tô chegando na canção nova, mandei para os meus amigos do Facebook, né? E até quero mandar um abraço para eles. Mas por quê? Porque as redes sociais e todo esse mundo virtual, essas conexões que o Jorge falava, elas têm um para quê. Né? E se nós perdemos de vista o para quê das conexões, que é justamente o contato com os amigos, com a família, é partilhar coisas boas que você tem e também notícias ruins, às vezes, coisas que estão acontecendo na sua vida. Isso é importante, isso é bom, te liga nas pessoas. Agora, quando você deixa de olhar para o agora, para o presente, né? Então imagina você está falando comigo, né, como o pessoal falou ali na entrevista, e você está aqui, você está no mundo virtual e você deixa de dar atenção para o mundo real. E como que isso causa ansiedade? Então essa busca muitas vezes pelo futuro, pela vida dos outros, pelas histórias, e que é um pouco da repetição daquilo que a gente faz muitas vezes com novelas, né? De querer uma vida, né, como foi comentado até na reportagem, uma vida idealizada, isso causa ansiedade. Então o que você falava é fato, disse, não faz bem para a saúde, né? Porque quando eu não aceito o real da minha vida, quando eu não estou presente no presente, isso traz... E aí a gente vai vendo até essa geração nova, que é essa geração da geração Y, que a gente fala, geração Z, que são esses adolescentes desse momento agora, atuais, que nasceram já com a tecnologia, são aonde nós estamos vendo um grande índice, por exemplo, de anorexia, grande índice aí de bulimia, quer dizer, transtornos de ansiedade, pânico, transtornos de ansiedade, que vem justamente da não vivência do presente. A gente está falando aí, o Jorge lembrou bem desse quesito aí, educação. Jorge, na sua opinião, né, qual é a idade, né, favorável para a criança já ganhar, né, um aparelho tecnológico aí? O que seria a idade ideal? Porque às vezes, igual eu disse, a gente vê crianças tão pequenas já fazendo uso dessa tecnologia. Isso é positivo? Qual que é a orientação que você daria aos pais? Eu diria assim, uma faixa etária positiva, acho que não existe, porque você precisa entender a necessidade do qual aquela criança tem.
E hoje, muitas vezes, as crianças pedem porque vê o amigo ter, ou seja, a sociedade tem, ela quer ter também. E o pai, às vezes, se esforça, e outros têm até as condições, entrega na mão da pessoa um equipamento que nem ele conhece o potencial que ele tem. Você tem N marcas aí de telefone, você vê telefones de grande porte, smartphone hiperpoderosos na mão de crianças de 4, 5 anos que não sabem nem o que fazer com aquele equipamento. Simplesmente utilizaria de rede social. Bom, primeiramente, isso alimenta o mercado, tem que entender isso. Então, o mercado tem propagandas, tem incentivos para que você faça isso. A criança, ela está no seu meio, ela precisa, né, se relacionar com coisas também dentro dos seus meios. E os pais, alheio a isso, entregam como se fosse um aparelho que só ligasse, que é a função básica de um telefone. Muitas vezes, por preocupação, o pai quer se comunicar com o filho e ele tem um telefone. Então, ele, através do telefone, utiliza. Bom, o critério é o seguinte, você precisa olhar para o seu filho e entender qual é a necessidade dele para aquele momento. Ou seja, ele precisa, de fato, de um smartphone hiperpoderoso que dá N conectividades e permite com que ele desbrave esse caminho sem ter o conhecimento ou sem ter a formação? Não, e você precisa trabalhar os dois em equilíbrio, como foi colocado. Então, você tem hoje jovens, eu conheço, né, crianças de 4 anos que deveriam estar brincando com brinquedos e estar com o smartphone e sabe utilizar. E eu também conheço crianças que têm 7 anos que não sabem utilizar. Então, isso é um critério que precisa ser acompanhado e observado pelos pais. Os pais precisam acompanhar como lidar com essa situação. Agora, a gente viu aí também na reportagem falando com relação às fugas, né? Porque às vezes é muito mais fácil eu lidar com uma pessoa no virtual, porque daí eu acesso a pessoa, sei lá, por Facebook, não sei como, e posso dizer, né? Vou lá, teclo o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, né? É mais fácil do que eu chegar aqui e falar, ó, Ellison, aconteceu isso. Não seria também, talvez, uma maneira de fuga? A adolescência, especificamente, é marcada por essa transitoriedade da vida, o apego às coisas transitórias, né? Porque o adolescente ele está testando formas de vida para ele construir a identidade dele. É uma fase da vida. Hoje a gente percebe que a sociedade, tanto adultos, né, pessoas mais velhas, elas ainda estão focadas muito no momento da adolescência. Então, nós temos uma sociedade imatura, porque nós não estamos cuidando daquilo que é essencial. Então, nós deixamos muitas vezes o essencial dos relacionamentos, o essencial da missão, da responsabilidade, do construir um mundo novo ao nosso redor, para darmos atenção àquilo que é passageiro, aos prazeres passageiros, às coisas passageiras, à transitoriedade. Então, isso faz com que as pessoas elas se afastem e tendem muito mais à fuga, né? Então, isso que você falou é verdade e muitas pessoas reconhecem isso, como a gente viu na entrevista. Isso acontece também no ambiente familiar. Né? Quantas pessoas preferem não se haver com um problema com a esposa, com o marido, para poder... Então, essa fuga desse conflito necessário que é a vida humana tem trago muitos problemas na nossa sociedade. E se a gente pega isso, né, que o Jorge falava das crianças, a gente vai ver grandes consequências, quer dizer, profundas e sérias, né? Quando os pais, por exemplo, fogem da responsabilidade de estar com os filhos, de educar os filhos. Então é muito mais fácil eu dar. Eu dou um tablet, eu dou um celular, eu dou videogame, eu pago a assinatura da TV para milhares de canais e jogo meu filho ali, ó, vai lá. Nós estamos numa sociedade, num ambiente de fuga. E essa é a grande questão que hoje nós, como sociedade, precisamos nos perguntar. Mas a mídia é assim, mas todo mundo é assim. Puxa, mas na minha casa eu preciso tomar as rédeas, né? Eu não preciso fazer o que todo mundo faz, né? Eu preciso cuidar da minha saúde primeiro e da saúde dos meus filhos. Agora, Jorge, quando é que essa conexão pode virar dependência e quais os sinais disso? Eu vejo que quando você deixa uma pessoa no isolar-se, ela automaticamente gera a autodependência do meio tecnológico. Isso não é, a gente pode estar falando de smartphone, mas é um computador, é um game, é um jogo. Então, uma criança que tem já o seu computador pessoal, né? Ele não é um computador da família, está num lugar reservado, né? Ou no seu quarto, ou num ambiente onde dá uma certa
restrição para que ele tenha uma certa zona de conforto sobre essa linha. Isso já começa a proporcionar esse tipo de vício, porque ele vai usar desse equipamento com uma certa familiaridade que ele está, aspas, sozinho. Isso gera um problema também porque ele não só pensa, ele age como. Ou seja, ele está nos meios sociais, ele está escrevendo com um amigo ou na própria rede, de forma que ele não tem um certo critério sobre o que ele coloca. Eu já conversei com jovens que, conversando com ele, falei assim, meu amigo, onde que está o limite? Eu falei, o limite é simples, aquilo que você falaria ou não. Então, você, no seu real, você falaria isso? Não, então na rede também não. Ou seja, você não pode perder esse limite. Mas as pessoas não, elas falam de tudo. E qual é um outro problema? Um outro problema é que a linguagem da rede é totalmente diferente da linguagem do cotidiano. Então, muitas vezes o jovem não sabe ainda transcrever uma linguagem que ele usa na rede, tipo curtir e compartilhei. Esse curtir e compartilhar, na rede, ela tem um propósito. Mas quando você traz para o dia a dia, para o normal, ele tem um impacto imenso. Então, eu não simplesmente, por exemplo, eu vejo uma situação, uma situação fora do meu contexto, por exemplo, uma criança que foi atropelada por um carro. E eu vou lá e curto e compartilho a foto que colocou. Tem um impacto sobre isso de que eu concordo ou não com aquilo, eu estou a favor ou contra aquilo. Nas redes, ela pode até ter um certo sentido, no conto qual a rede determinou. Mas para quem está de fora e observa um curtir e compartilhou, pode entender que você está apoiando aquela situação. Então, está entendendo que a linguagem da rede, ela reflete diferente na linguagem do cotidiano? E muitas vezes, agora, os jovens começaram a trazer essa linguagem para o seu dia a dia. E as pessoas não estão compreendendo. E acabar apoiando uma linguagem internética dentro do seu cotidiano por não conhecer. E vice-versa. Esse é o problema que essa questão traz e precisamos discutir um pouco mais sobre ela.